Esse vídeo aqui é uma homenagem a talvez o maior boxeador da nossa geração, Terence Crawford. E eu vou te contar tudo, a trajetória completa, os títulos históricos e principalmente os bastidores pesados que poucas pessoas sabem. E tem um episódio no meio dessa história que quase tirou a vida de um dos maiores boxeadores da história de todos os tempos. Mas antes, deixa eu te contar como que ele chegou até o topo. E o que eu quero com você nesse vídeo é que você entenda a cabeça de um dos maiores campeões da história do boxe. Porque querendo ou não, ele é um dos maiores atletas que esse esporte já produziu. Então tem alguma coisa que a gente consegue aprender com ele. De um cara que chegou de um bairro barra pesada, muito violento nos Estados Unidos, até o topo do mundo. Com títulos, com recordes históricos e curiosidades que definiram a carreira dele. E olha que eu preciso ser bem honesto com vocês, porque tem muita polêmica atrás da carreira do Crawford. Tem muita gente que não acha que ele é tão bom quanto a galera acha que é, e ele também não é um dos boxeadores mais famosos do planeta. Talvez não tinha um carisma que um Canelo tem, ou não tenha uma fama de um boxeador muito talentoso e puro como Fury. E por anos, o mundo do boxe subestimou esse homem. E ele ficou chamado de o rei sem coroa, porque ele não batia com ninguém muito importante, não lutava com grandes lutadores. Até que um dia tudo mudou na luta contra Canelo Álvares, o maior nome do boxe mundial aqui da nossa geração, talvez. Ele subiu 2 categorias para fazer o impossível. Mas calma que eu já vou chegar nessa parte do vídeo. Vamos antes conversar sobre o início da carreira dele. Terence Crawford nasceu numa cidadezinha pequena em Nebraska, Estados Unidos. Não é uma cidade que muita gente fala no meio do boxe, né? Não é uma cidade tradicional, mas são ruas bem difíceis, bem violentas, e ele cresceu sendo um menino briguento, inquieto, e começou a descobrir que tinha um dom fora do comum, né? Nas brigas de rua que ele foi tendo, via que ele sempre se dava bem. E o Crawford foi criado apenas pela mãe, num ambiente, cara, não facilitava nada, né? Tinha muita briga de rua, tinha muita violência ali na cidade que ele morava, mas quando chegou uma academia de boxe ali no bairro, alguma coisa virou na cabeça dele, porque ele percebeu que tinha alguma coisa diferente. Ele achou um refúgio para ele, uma segunda casa, onde ninguém poderia esperar. Só que aí que vem a primeira curiosidade, né? Que talvez você não saiba que o Crawford não começou primeiro no boxe. Ele começou em outro esporte de combate, que no caso foi o wrestling, que é um esporte muito grande nos Estados Unidos e praticamente desconhecido aqui no nosso Brasilzão. E depois que ele migrou pro boxe com essa base já de wrestling, uma luta mais agarrada, e foi lá que ele se encontrou. E o Terence teve uma carreira amadora antes da carreira profissional do boxe. Eu quero te contar exatamente como foi essa carreira. Mas se você luta boxe assim como eu por hobby, cara, deixa aqui nos comentários. Ou se você é um grande entusiasta do esporte, deixa aqui também. Tô deixando uma enquete para saber se você já treina ou tem uma vontade de treinar. Enfim, eu sempre recomendo os equipamentos da Maximum porque eu acredito serem da melhor qualidade e do melhor custo-benefício. Você utilizando o cupom FALA em qualquer item da loja da Maximum, você garante um desconto e também ajuda a financiar o projeto desse canal. Mas vamos falar da carreira amadora do Crawford, porque diferente de grandes campeões americanos, o Crawford ele não teve aquela trajetória clássica, né, de ir para umas Olimpíadas, ganhar as Olimpíadas, virar uma grande promessa do boxe profissional. Ele até tentou, na verdade, né, uma época, os Jogos Olímpicos de 2008, mas não conseguiu nem se qualificar para as Olimpíadas. Eu vou te falar que o cartel amador dele não foi nada mal, tá? Foi 58 vitórias e 12 derrotas. É um cartel muito bom ali, mas nada que gritasse para grandes promotoras que ele seria um dos maiores de todos os tempos. E mesmo assim, quem tá prestando atenção já enxergava algo de diferente nele. Uma capacidade de adaptação, uma inteligência dentro do ringue, um instinto de lutador, e foram pequenos detalhes que começaram a chamar a atenção dos promotores do boxe profissional. E lá com 21 anos de idade, que na época era ok, né, em 2008, o Crawford começou a sua carreira no profissional. E aí a gente chega na parte mais tensa desse vídeo, porque foi uma das épocas que quase tirou a vida do Crawford, que nem eu te falei no começo desse vídeo. Teve uma noite lá nas ruas de Omaha que ele tava jogando dardos, e o Crawford levou um tiro na cabeça. A bala, por sorte, arranhou o seu crânio, mas foi por milímetros que ela não penetrou a cabeça dele e ele sobreviveu. E sabe o que aconteceu depois? O Crawford, ele virou uma outra pessoa. Foi uma experiência de quase morte que mudou a vida dele pra sempre. Aquele episódio foi um divisor de águas na sua carreira e na sua vida, do jeito que ele enfrentava a vida. Ele entendeu que ele precisava sair daquele ambiente que estava puxando ele pra baixo e colocar 100% da carreira dele em ser o melhor na carreira dele. E a partir daquele momento, ele nunca mais olhou pra trás. E a mentalidade dele mudou completo. O treino aumentou, o foco aumentou, os resultados... Cara, tu vai ver agora que eu vou te contar, a carreira dele fica impressionante. Pô, eu queria dar um aviso aqui que a gente tirou um grupo no WhatsApp completamente de graça pra
eu avisar as lutas de boxe que vão ter e também novidades, conteúdos exclusivos aqui do canal. Então se você quiser participar e entrar no grupo, tá aí o link embaixo na descrição. Sempre que tiver lutas novas, obviamente eu vou avisar vocês no grupo, mas cara, vou falar da carreira do Crawford, porque infelizmente talvez a gente nunca mais veja ele pisando nos rings, mas calma que eu já vou chegar no como que vai ser a carreira dele, se ele vai realmente se aposentar ou se tem uma especulação por vir. No finzinho do vídeo eu vou contar pra vocês. Mas a gente tem que falar aqui da carreira do Crawford no boxe profissional, pelo menos o começo da carreira. A grande primeira revelação do Crawford por uma audiência global foi contra o Yorix Gamboa, que era um cubano rápido, talentoso e na época era invicto. O Crawford, cara, tava ali numa luta que podia desenhar a carreira dele. Ou ele podia ser um bom boxeador que teria a carreira vitórias e derrotas, ou ele começaria desbancando já um cara invicto na época. Eu vou te falar que naquela luta ele desmontou o cara completamente. E uma coisa que ele fez que surpreendeu muita gente foi a mudança de base. Uma hora jogando como destro, uma hora jogando como canhoto, invertendo isso no meio da luta, encontrando ângulos, controlando o ritmo da luta e finalizou com um nocaute belíssimo. E foi ali que o mundo do boxe começou a entender com quem eles estavam lidando. Vamos falar aqui da arma secreta do Terence Crawford, que é uma das curiosidades que pouca gente percebe assistindo o Crawford lutar. Ele é ambidestro. Ele consegue alternar com a base de destro e canhoto no meio da luta sem perder a qualidade, com golpes ali extremamente precisos. Isso é muito raro no mundo do boxe de alto nível. Uma das razões porque os adversários ficam completamente perdidos enfrentando ele. Você não vai saber se ele vem com uma base de golpes ou com uma outra base de golpes, você não sabe o que ele vai fazer durante a luta. Ele fica completamente imprevisível. Isso torna na cabeça do adversário uma bagunça estratégica proposital, porque enquanto alguns boxeadores estão trabalhando a maestria na sua postura, ele consegue ser incrível nas duas posturas, o que é extremamente raro e eu honestamente não indico você a começar a treinar assim. E aqui a gente tem que começar a entrar na luta mais importante da carreira dele, porque querendo ou não, uma das grandes polêmicas da carreira do Terence Crawford é que ele não enfrentou grandes nomes durante o seu cartel de 42 lutas. Por muitas vezes ele pegava boxeadores menos conhecidos ou menos talentosos ou com menos mídia. Ele sempre foi passando o carro em todas essas mais de 40 lutas que ele teve. É claro que tiveram 1, 2, 3 bons nomes que ele lutou, não tô falando que foram lutas fáceis na carreira dele, mas existiam outros bons lutadores que tinham enfrentado um cara melhores. Então essa foi sempre uma provocação na carreira do Crawford. Muitos analistas de boxe provocavam falando que ele nunca teve um teste de verdade, enquanto o Canelo já tinha se exposto na sua carreira desde cedo a nomes como Floyd Mayweather ou Bivol. O Terence Crawford não tinha ali uma grande luta contra um grande nome, uma grande estrela do boxe mundial. Mas um dia isso mudou. A luta contra Canelo Álvares seria uma das maiores lutas do século. Eu já vou contar mais dessa luta daqui a pouco, mas você tem que entender que essa mudança de base, ser ambidestro, mudou completamente aquela luta. E apesar disso, ele surpreendeu. Ele ficou 12 rounds lutando apenas na base de canhoto e ainda assim controlou tudo, porque ele percebeu desde o começo que ele tinha uma vantagem se lutassem com o canhoto. E isso diz tudo sobre o nível técnico desse homem. Mas calma, antes de eu falar da luta com o Canelo, todos os detalhes e bastidores, eu quero te contar a jornada dele pelo primeiro título mundial para depois a gente subir, porque esse cara foi muito campeão. A primeira conquista mundial veio contra um boxeador chamado Rick Burns, um escocês, em 2014. O Crawford foi até a casa do adversário numa atmosfera completamente hostil e que não dava vantagem nenhuma para ele. E naquele dia ele trouxe o cinturão de volta para os Estados Unidos. E ali tinha ficado claro que ele não tinha medo de absolutamente nada, ele apenas vencia e dominava qualquer um que passava na sua frente. Entre os anos 2014 e 2017, o Crawford foi acumulando vitórias, cinturões, principalmente na categoria super leve. E cara, você entender aqui de pesos e categorias é muito importante, porque o Crawford fez uma coisa que nenhum outro boxeador fez na história. Mas eu vou tentar te resumir aqui para você entender a importância do Crawford. O boxe tem hoje 4 grandes organizações: WBA, WBC, WBO e IBF. Cada uma tem seu próprio campeão. Quando um boxeador unifica todos os 4 cinturões, ele se torna o campeão indiscutível. Ele ganhou todos os cinturões disponíveis na sua categoria. Então a gente tem a categoria dos super leves nessas 4 organizações, seriam 4 campeões. O Terence conseguiu garantir esses 4 títulos nessa mesma divisão. E eu vou te falar que isso aqui é o auge para muitos boxeadores e cara, a minoria dos boxeadores consegue unificar títulos em uma única divisão. Só que em 2017 o Crawford conseguiu isso. Com um nocaute no terceiro round, ele fechou essa unificação completa na divisão dos super leves. Ele tinha chegado ao topo de uma categoria
categoria, o que pouquíssimas pessoas conseguem fazer. Só que aí ele fez um movimento que ninguém esperava. O Crawford decidiu subir de categoria de peso porque a categoria de super leve estava muito fácil para ele. Saiu do super leve para os meio médios, pegar uma galera mais pesada. E a galera do boxe ficou curiosa, cara. Será que um cara leve vai conseguir replicar na categoria mais pesada o mesmo efeito do super leve? E cara, a resposta disso foi devastadora. O Crawford não apenas competiu nos meio médios, ele conseguiu limpar a categoria. Isso foi o ponto mais alto da fase lá em 2023, quando ele enfrentou sim um grande nome. Além do Canelo, o Crawford enfrentou Errol Spence Jr., que é um grande nome do boxe, e era uma luta pelo campeonato dos indiscutíveis dos meios médios. E o Crawford venceu por nocaute no 9º round. Você tá entendendo o que tá acontecendo aqui? Pausa, respira, vou te contar. Ele foi indiscutível na categoria dos super leves e se tornou o primeiro homem a conquistar o campeonato indiscutível em 2 categorias diferentes nessa era dos 4 cinturões, ou seja, ele detinha 8 cinturões do mundo do boxe. Pra você ter uma ideia da magnitude disso, nem o Mayweather tinha feito isso, nem o Manny Pacquiao, nenhuma dessas lendas modernas, só o Crawford. Mas ele não tinha terminado a história dele. Chegamos finalmente em 2025. Em setembro, aconteceu o que o mundo do boxe aguardava com muita ansiedade. Terence Crawford contra Canelo Álvares. Tudo isso em Las Vegas, 70 mil pessoas nas arquibancadas, transmissão global na Netflix. Cara, eu fico arrepiado só de falar, porque eu lembro de estar assistindo ao vivo, essa luta foi magnífica. Todo mundo dava uma vantagem clara pro Canelo ganhar aquela luta. Por quê? Porque o Crawford fez uma coisa que ninguém esperava nas vésperas da luta. Ele subiu de categoria de peso de novo. Saiu de 154 libras, que ele era campeão discutível nessa categoria, e foi direto para os 168 libras, que era o território do Canelo. E todo mundo dizia que ele era grande demais, cara. O Canelo ia amassar ele, porque é muito mais pesado, muito melhor. E vai pegar um cara muito magrinho, que veio dos super leves. E que todo mundo falou que o peso seria um fator decisivo, que ele ia ser nocauteado pelo Canelo, que ele não ia aguentar a potência da categoria. E que o Crawford estava assinando aí a sua primeira derrota da carreira, porque até então ele estava invicto, nunca tinha perdido. O Canelo já tinha enfrentado algumas derrotas, então o Crawford tinha botado a invencibilidade ali na luta. Você sabe o que aconteceu provavelmente. O Crawford controlou a luta do começo ao fim. Entrou como canhoto desde o primeiro round, percebeu que estava com uma vantagem absurda e não saiu mais dessa base. Ele desarmou o Canelo com uma movimentação cirúrgica, combinações no rosto, acertou mais de 115 golpes contra 99 do mexicano. E quando o Canelo tentava criar espaço, o Crawford já estava 2 passos à frente. E quando a luta finalizou, cara, não tinha o que fazer. A decisão foi anunciada, decisão unânime. Todos os juízes falaram que o menino das ruas de Roma tinha acabado de derrotar o maior nome do boxe naquele momento. O cara subiu 2 categorias de peso, tirou todos os cinturões do Canelo e se tornou o primeiro boxeador masculino da era dos 4 cinturões a conquistar o título invicto em 3 divisões diferentes. Você tem noção o que são 12 cinturões? Provavelmente não, porque só o Crawford conseguiu atingir essa categoria. Vamos resumir para você entender esse absurdo que ele fez de feito? Ele foi a primeira pessoa na história do boxe a pegar uma categoria, ganhar os 4 títulos. Subiu de categoria, mais 4 títulos. Subiu mais de categoria, mais 4 títulos. Um total de 12 títulos diferentes na sua carreira, sem nenhuma derrota. Um cartão invicto de 42 lutas, 42 vitórias. Depois da luta, ainda no ringue, o Crawford disse uma coisa que ficou gravada na história do esporte. Ele falou assim: eu disse pra vocês, eu não estou aqui por acaso. Deus abençoou esse momento e eu já sabia que ia acontecer. Então, quando todo mundo duvidava, ele já sabia. Esse é o Crawford, um cara com uma mentalidade inabalável. Quando todo mundo duvidava dele, ele tinha certeza o que ele ia fazer dentro do ringue. Eu vou te falar, cara, que essa luta assim foi um pouco assustadora pra quem é fã do Canelo. O cara tava irreconhecível no ringue. Mas isso eu já contei na biografia do Canelo e na biografia dessa luta. Se você quiser saber todos os detalhes, vou deixar o vídeo depois pra vocês. Terence Crawford acabou o ano de 2025 no completo auge. Eleito o melhor lutador do ano pela Ring Magazine e número 1 dos Pound for Pounds, segundo a ESPN, no encerramento da carreira dele. E aqui que a gente entra na parte mais polêmica e do futuro do Terence Crawford, porque 3 meses depois de derrotar o Canelo Álvares, lá em dezembro de 25, aos 38 anos de idade, o Crawford publicou um vídeo de quase 6 minutos aqui no YouTube anunciando a aposentadoria dele. O mundo do boxe, de certa forma, ficou chocado. Tinha um rumor da sua aposentadoria, mas com certeza o rumor maior era uma revanche com o Canelo. Cara, isso aqui renderia milhões de dólares na carteira dele. Por que que ele ia recusar mais milhões e talvez
pudesse confirmar a unanimidade contra o Canelo. Ele decidiu simplesmente parar por ali. E tinha gente ainda que falava papo de ele subir mais uma categoria e buscar o título dos médios, numa categoria ainda mais pesada e unificar 4 categorias diferentes. Mas o Crawford, ele preferiu outra coisa: sair por cima, sair como invicto, sair como o melhor do mundo no seu auge. E quando perguntaram para ele se existiria no mundo algum valor financeiro que traria ele de volta, ele foi direto: não, porque você não vende a sua alma nesse esporte. E quando alguém insistiu ainda na possibilidade, numa bolsa de 100 milhões de dólares, ele respondeu: cara, isso aqui você poderia aceitar, mas eu sei do meu caráter. Isso aqui é o Crawford, gente. Um homem que nunca se vendeu. Claro, fez muitos milhões de dólares, mas ele decidiu sair por cima. Talvez ele nunca teve o reconhecimento que ele esperava no boxe por tudo que ele já conquistou, mas o cara tem um caráter que é inigualável. Terence Crawford vai ser lembrado, pelo menos na lista dos especialistas de boxe, numa lista ali exclusiva, cara, com Thomas Hearn, Sugar Ray Leonard, Oscar De La Hoya, Floyd Mayweather, Manny Pacquiao. Ele vai estar ali nos maiores de todas as categorias, talvez na lista de alguns dos top 10 maiores de todos os tempos. 5 divisões ele foi campeão, o único a ser campeão indiscutível em 3 categorias diferentes. De um menino briguento das ruas de Roma que levou um tiro na cabeça, ele decidiu que a vida dele valia mais do que viver naquelas ruas. E foi embora invicto. 42 lutas, nenhuma derrota, sem pedir licença para ninguém. A gente tá vendo hoje movimentos de boxeadores como Floyd Mayweather, como Manny Pacquiao, que vão voltar a lutar depois dos 48 anos de idade. Então são pessoas que decidiram voltar para os rings mesmo depois de uma longa aposentadoria. Então assim, nada garante que o Crawford nunca mais vai voltar a lutar. Pode ser que daqui 2, 3, 5, 10 anos ele volta para fazer mais uma luta, seja de exibição, uma luta profissional, para voltar a arrecadar mais um dinheiro para colocar na sua poupança, ou quem sabe ele finalmente decidiu se aposentar e nunca mais vai pisar num ringue. Honestamente, a minha opinião, eu acho que ele nunca mais pisa num ringue de boxe, segundo as declarações que ele deu. Mas tudo isso pode mudar com a necessidade que as pessoas passam. Mas o que é garantido é: Terence Crawford foi talvez o maior boxeador da nossa geração atual. Quem sabe o Alexander Usyk, até o próprio Canelo, são nomes aí que estariam na disputa também. Deixem nos comentários qual é a sua opinião sobre o tema. E se você quiser saber mais sobre agora o seu grande rival, Canelo Álvares, eu também já fiz uma biografia dele aqui nesse canal. Tem uma playlist completa com a biografia de grandes lutadores dessa geração e da geração do passado. Entra aqui e maratona todos os vídeos, que você vai aprender muito de boxe nesse canal. Tamo junto, um beijo, um forte abraço e até mais.